Salve comunidade acadêmica, famílias, comunidade da engenharia, público em geral, é mais um EngieCast Uniarp. Professor Márcio, seja bem-vindo, boa tarde. Opa, mais um podcast, um EngieCast aqui, né? Então, prazer, Márcio, você estar aqui conosco. Prazer, né? meu. Hoje o nosso EngieCast nós vamos falar de tecnologia para madeira. Aquele móvel que tem na sua casa, aquela cômoda, escrivaninha, ali na construção daquele material, batente de porta, enfim, o Márcio vai nos ajudar nos assuntos, vai ver quanta engenharia, quanta tecnologia, hoje muita inteligência artificial na fabricação, né, no projeto desses móveis, né, desses utensílios que estão dentro da nossa casa, que passa pela indústria da madeira muito forte aqui na nossa cidade de Caçador e região. Quem vai nos ajudar nesse assunto hoje é o Márcio Silva, né? Ele é engenheiro mecatrônico e também técnico da empresa Becric. Muito obrigado, Márcio, pelo ter aceito o convite. Está aqui para nós conversar sobre esse assunto tão importante e presente aqui na nossa cidade, né? E também na região e no Brasil. Tá joia. Boa tarde a todos. Prazer, Márcio. Prazer, professor André. Bem, meu nome é Márcio Silva, sou natural aqui de Caçador mesmo. Já trabalhei em algumas empresas aqui na cidade. Hoje fazem 14 anos que eu trabalho na empresa Becric. Ela é uma das representantes do grupo Weinig, que é mundial. Nós temos uma sede em Curitiba e grande parte das empresas aqui de Caçador, da região, tem máquinas que são montadas e nós damos assistência técnica do grupo Weinig no Brasil e alguma parte da América do Sul. Nós falamos ali em máquinas para madeira e daí a empresa Becric que tem um preposto da Weinig, vamos dizer assim? Sim, é uma representante da Weinig no Brasil. Tá, e o que é a Weinig? É uma marca de máquina, certo? Isso. Então eu queria que você falasse pra gente o que fazem essas máquinas, né? Sim. Na indústria da madeira, que é aqui presente em nossa cidade, que tipo são essas máquinas e qual é o trabalho delas, né, dentro do contexto e da indústria da madeira. Certo. Então, no ramo madeireiro, o Grupo Weinig tem máquinas para todos os setores, desde a madeira maciça quanto da parte de chaparia, que seria MDF, MDP, o aglomerado, como é conhecido muito também, e a madeira maciça, pinos, eucalipto, a madeira de lei, madeira do norte, madeiras duras ou macias, independente delas. O Grupo Weinig tem máquinas para todo esse segmento. Uhum. Claro que a nossa região sul aqui a gente trabalha 90% com pinos. Com pinos. Isso. Então, a partir da hora que a madeira está seca, começa o processo de usinagem e aprimoramento dessa madeira. Então, hoje a gente tem máquinas no segmento desde que plana, faz o ripamento, né? Dessa corte das tábuas após secas e a otimização. Nessa parte em diante a gente entra com tecnologia desde a IA, que é o nosso scanner, para fazer o melhor aproveitamento no corte lateral de cada tábua, para ter o melhor rendimento para determinado produto conforme o cliente seja necessário. Porque hoje o grupo ele trabalha tanto para o ramo de moldura que são soalho, paredes, rodapé, batente, vista de porta, e também muito no ramo moveleiro, que são camas, cômodas, muitas coisas do segmento no ramo moveleiro, grade de cama. Então, dependendo do cliente no exterior, que 90% desse produto é o exterior, ele é aceitável, madeira tanto emendada quanto madeira sólida. Você que na tua formação aí, e na tua caminhada, e hoje dentro da Becric, tua especialidade, cada um são divididos em áreas, a sua área que você atua. Sim, dentro da Becric hoje nós somos em 12 técnicos, certo? E cada um é separado por especialidade de máquinas, tá? A minha área, em essencial, seria otimizadoras, que é a linha de corte, né? Que é o pré-corte. Finger joint, que é a máquina, muitos chamam de emendadeira, o que é o aproveitamento da ripa da madeira sólida, por exemplo, ou que é retirado os defeitos, nó, trinca, algum azulado.
Essa madeira, a gente reaproveita ela, emenda para fazer ripas de tamanhos variáveis conforme o produto do cliente. Mas ela consegue fazer até 7,40 metros numa ripa só. Essa emenda, para ficar claro, ela fica toda em pedaços. A madeira fica em pedaços, daí a finger vai emendar, né? Vai emendar. São todos pedaços. Faz como se fosse isso aqui assim? Isso, são dentes. São dentes. Eles são cônicos com passos de 3,53 e comprimentos varia. Certo. Se a madeira ela tem uma espessura acima de 16 milímetros, a gente consegue fazer uma emenda de 6,3 de comprimento cada finger e espaçamento entre eles de 3,53. Pode trabalhar com no mínimo 110 de comprimento e o máximo, as máquinas, pelo menos as nossas, trabalham até com 900 de comprimento. Milímetros, né? Milímetros, sempre milímetros. Viu? Por exemplo, você vai, conforme o tipo da madeira, a dureza da madeira, vai ser a regulagem da máquina, o tipo da máquina, como que é feito esse estudo, a ferramenta. Sim. Daí você que vai lá no campo, você que faz a instalação, a parte técnica, entrega técnica. Sim. Cada caso, como que funciona isso? Como que vocês trabalham com isso? Como que você trabalha lá no teu dia a dia com isso? Dentro do grupo, dentro da Becric, hoje, a gente somos especialistas por linhas de máquinas, tá? Então, normalmente uma linha, que a gente chama de linha integrada, ela entra desde a parte de multilâminas, tem o pessoal que é dedicado a isso, multilâminas, a linha de scanner, otimizadoras, finger, moldureira, e ali para frente normalmente tem linha de pintura tal, que não é do ramo do grupo Weinig. Então, assim, cada um que é especialista na sua área vai instalando cada máquina e dando o startup. Após todas elas estarem startadas, a gente faz a interligação entre elas, que é o que vai entrar de uma tábua que vai passar pelo scanner para fazer o refile, automaticamente a linha de scanner que vai fazer o aproveitamento, que vai tirar o defeito da madeira, o nó, a trinca, a casca, o azulado. Estou falando muito de pinos, né? Mas o eucalipto também isso. Tirando esse defeito, ela já sabe, as otimizadoras, que são 2 linhas, 3 ou 4 linhas, até um scanner com a inteligência IA, ela consegue fazer até alimentar 4 máquinas ao mesmo tempo. Ela vai classificando pela quantidade de peças que tem em cada uma das serras, ela consegue fazer esse alinhamento. Ela manda um código com o comprimento e o código de referência dessa peça. Automaticamente, a otimizadora ela tem exatamente qual que é a distância e onde é que está cada defeito daquela determinada ripa que está entrando para o corte. Feito isso, depende de cada cliente, se é feito móveis, se é feito moldura. Normalmente no ramo de moldura é retirar todos os defeitos. Trinca, nó, esmoado, que é aquele felpudo que fica na madeira, e isso é tirado todo fora. Então vai para um finger, esse finger a gente emenda desde de pedaços normalmente ficam entre 110 a 200, 300 milímetros de comprimento. Dificilmente vai passar isso, porque como a madeira ela é muito procurada hoje, não dá tempo de uma árvore crescer tanto para a gente tirar sem falha alguma um pedaço de madeira tão aproveitável, tipo 600, 700, só de florestas mais antigas. Feito isso, vamos para a parte de moldura. Moldura a gente pode moldurar, como o próprio nome da máquina já diz, fazer um desenho na madeira, para simplificar, que é um desenho num forro, um encaixe de um soalho, um encaixe de um forro, uma vista ou aquele encaixe normal do dente de uma porta. Isso é feito tudo dentro de uma moldureira ou numa plana. Na questão que você perguntou a respeito de madeira, sim, tem uma variação grande entre o tipo da madeira e o tipo da ferramenta. Muda a máquina ou só muda a ferramenta, regulagem da máquina? Muda a regulagem da máquina, velocidade e principalmente o tipo da ferramenta, certo? Para pinos, madeira macia, existe um cálculo tanto para o finger, de comprimento e pressão hidráulica para fechar essa emenda, certo? Que era calculada em newtons por milímetro quadrado. Pressão hidráulica, só esclareça, porque tem gente que não vai... Sim. Porque lá na máquina tem a prensa, né? Sim, sim. A Finger, ela trabalha com 3 processos, tá? Então, ela tem um processo de usinagem, de alimentação, ela arrasta cada pedacinho de madeira, ela faz os dentes na horizontal. Sim. Normalmente na horizontal, de madeiras acima de 18 milímetros, na horizontal. Se for abaixo de 16 até 12, ela faz na vertical, os dentes.
Ela feito tudo isso, ela passa com uma cola, ela posiciona essa peça, passa uma cola, ela entra numa inserção que a gente chama, ela vai unindo uma peça seguida da outra com o lado da cola virado para frente. Ela tem um corte de comprimento determinado pelo cliente e ela entra nessa questão de prensa hidráulica. A prensa hidráulica é uma unidade hidráulica com cilindro de 110 milímetros de diâmetro, aonde essa área da madeira, como a madeira pode ser de vários tipos de espessura e largura, é feito um cálculo em centímetros quadrados e dentro desse cálculo, determinado pelo cilindro e pela pressão da bomba, a gente consegue aplicar a quantidade necessária de pressão nessa madeira para que esse comprimento de até 7,40 metros, ela se una e fica perfeitamente emendada. Muito bem. Uma pergunta assim, o que evoluiu nas máquinas, né, na evolução dessas máquinas, né, que vocês instalam ali, o que evoluiu nos últimos, sei lá, 30, 40 anos para cá, assim, o que evoluiu muito nelas? Principalmente a tecnologia. A tecnologia envolvida em cima de uma máquina atual é muito superior à de 10 anos, 15 anos atrás. Principalmente a primeira área é a questão da segurança, né? A questão de normas, NR12. Sim. Ela é hoje toda cercada. Todo sistema de segurança não é mais contato seco, que a gente chama, ele fechou. Ele fica totalmente fechado ou totalmente aberto, ele fica pulsante, ele fica mandando sinal todo o tempo, então fica quase livre de interferes de jump, ou você fazer burlar o sistema para ele ter acesso com a máquina funcionando. Software é o principal que está sendo feito. Toda essa questão de pressão hidráulica ou movimentação, velocidade de usinagem, isso hoje o próprio software determina. Você diz para a máquina qual que é o tipo da madeira, qual que vai ser a quantidade de retirada de material. Então o próprio software vai te dizer, não, você pode fazer até essa determinada velocidade e até essa determinada pressão. Acima disso ela bloqueia a máquina, não tem mais... Ela elimina o risco de erro. Mas conforme o material que você vai passar? Conforme a madeira que eu vou passar. Conforme a madeira vai ser trabalhada, eu consigo determinar a velocidade. Isso é feito um cálculo em cima tanto da velocidade de corte, que é a velocidade de avanço pela quantidade de retirada de material, e no software também determina. Então, se eu tenho, por exemplo, a máquina, ela tem toda máquina tem um limite máximo e mínimo de trabalho. Dentro desse limite máximo e mínimo de trabalho, por causa que ela segue uma seguida da outra. Então, ela me limita a velocidade da máquina, porque como ela tem uma transferência de uma peça seguir e encaixar na outra, ela tem essa transferência, então ela regula a velocidade, o monitoramento, para que essa peça não encoste uma na outra, porque a máquina pare no meio da produção. E falando em melhoria, que nem o professor Márcio abordou aí, hoje que tem uma dupla de Márcio, né? O Márcio Kawamura e o Márcio Silva. Márcio ao quadrado. A questão que agora com a inteligência artificial, a partir de quanto tempo começou já a ser incorporado às máquinas? Sim. Né? Não sei se na Finger tem inteligência artificial ou é só no contexto de outras máquinas. O que isso aí veio... foi como é que a palavra que eu vou dizer? Atribuiu muita melhoria? Qual que é o grande diferencial? Claro que tem um grande diferencial, mas Sim. queria que você elencasse para nós. A questão de scanner, ele já existe, pelo menos aqui no Brasil, de 2009 para cá, certo? Então, a IA, ela está no mercado desde 2020, meados de 2020 para 2021, que a IA está sendo já aplicada e trabalhada no Brasil. O grande diferencial da IA é o aproveitamento. Hoje é o aproveitamento da madeira, porque a matéria-prima hoje é custo. A mão de obra também hoje é custo. Por mais que a mão de obra hoje esteja escassa em todas as áreas, mesmo na área tecnológica, na área de engenharia, na área de produção, a matéria-prima também. Tem muito segmento de madeira hoje. Hoje a madeira, antigamente a serragem você queimava, fazia montes de serragem você queimava. Hoje não. Hoje tudo é aproveitável. Desde para briquete ou para alimentação de caldeira, alguma coisa você usa a matéria-prima de resíduo. Então, como se tem um custo muito alto e a gente
determina que o scanner faça o melhor aproveitamento. Então, da tecnologia de 2020, de 2010 a 2020, para a IA hoje, a gente tem um aproveitamento de até 7%. Dentro do mesmo segmento de máquina. Tá? Então, a IA, hoje, ela tem um banco de dados de 5 mil códigos, que ela determina o tipo... a gente chama de scatter. São 4 câmeras coloridas e 4 câmeras preto e branco. Dentro disso, ela tem um laser 3D e um laser scatter. Esse laser scatter, ele faz como se fosse o ouro do baralho. Então, eles são seções geométricas. Conforme ele lê isso, ele sabe se o nó é um nó sólido, ou é uma falha, ou é uma trinca, porque como ele trabalha em 90 graus, então se ele vê que ele tem uma curvatura, então ele vai determinar se é um nó, ou se é uma trinca, ou se é um esmoado, ou se é uma casca, e essa imagem vai para um banco de dados. Ele lê, tipo, na área de um losango, é isso? Ele faz um quadrado e o 3D faz um retângulo. Aí ele alinha os dois para ver Alinha os dois para ver qual que é o ângulo. Porque antigamente, por exemplo, se fosse um scanner, vamos fazer dos primórdios. Se fosse uma linha de estopadeira para você destopar essa madeira. Era pneumática ainda no manual, né? Pneumático manual. O operador, conforme ele ia puxando a madeira, ele ia vendo ao mesmo tempo. Isso. Certo? Então, podia fazer um aproveitamento? Não dá. Conforme ele vai olhando, ele ia cortando. O scanner, ele já teve uma grande vantagem acima disso, porque você já lê totalmente a peça, lê a peça total, para depois determinar qual que vai ser o melhor aproveitamento. Com a IA, ganhamos uma porcentagem a mais. Porque a IA, ela determina, como ela tem esse losango, como você citou, tem esse losango, ela sabe determinar. Digamos assim, você pegou a primeira camada de cima de uma estufa de secagem e ela tem uma sujeira e determinado que dá um prolongamento num nó ou numa falha da madeira. O outro scanner, ele via por imagem. Essa IA, como ela tem essa questão do scatter e do 3D, ela consegue determinar se aquela figura geométrica está no banco de dados, então ela sabe se ela é um nó e o resto pode ser só apenas uma sujeira. Entendi. Então a gente ganha nesse aproveitamento por figura geométrica. E por que câmera colorida e câmera preto e branco? Dentro do mesmo processo, Dentro do... Por que disso? Por causa... pela questão de imagem. Porque você pode ter um nó sólido, por exemplo, que é aquele nó vermelho, sólido, e tem o nó branco. Então a preto e branco consegue ver. Ela faz uma combinação entre elas. Não vai escapar nada. Não escapa nada. Interessante. E hoje, né, assim, vocês instalaram essa linha, certo? Certo. Quais as dificuldades que vocês tiveram? Ou quais os cuidados que vocês têm que tomar para instalar essas linhas? Chegar a instalar ou quais cuidados que precisa ter para... Dependendo da máquina, quando é uma linha integrada, uma linha grande, dessas como está sendo instalada aqui em Caçador, começa desde a base do piso, porque são máquinas pesadas, então tem que ter uma determinada quantidade de massa de piso, certo? Da própria fundação do concreto. A questão do aterramento, mesmo a questão do scanner não pode passar de 3 ohms de resistência de aterramento, por causa da questão de comunicação, que as máquinas são interligadas. A base, ela tem para finger, por exemplo, que é uma das máquinas mais pesadas, num bloco só, vamos dizer assim, ela precisa ter no mínimo, são 10 centímetros, 100 milímetros de base para não ter essa questão da fundação. Então, hoje em dia, a maior dificuldade é dentro da área técnica mesmo, tanto operacional quanto da própria área técnica. Como são máquinas CNC, elas dependem muito de cálculos matemáticos. O que é raio, diâmetro, perfil. Então, o pessoal tem que ser um pouco mais dedicado assim para conseguir trabalhar dentro desse software. Ei, Márcio, falando assim, a realidade antes disso e a realidade agora, né? Dentro desse mundo da madeira, operação, né? Tipo a parte operacional, como as máquinas evoluíram, também tem que evoluir junto, né? Tem que evoluir junto. Qual que seria o perfil ideal
operacional, né? Para trabalhar hoje, atualmente. Sim. Né? Agora que veio todo esse incremento de IA, né? Essa alta tecnologia envolvida nesse processo da madeira. Uhum. O cara, mesmo o operador, ou alguém da área técnica, vamos dizer assim, seria muito interessante ter um curso técnico. Tecnologia da madeira, ou cursando a parte de engenharia, curso técnico dentro da área que envolva esse processo tecnológico que tem envolvido nas máquinas hoje. Porque, por mais que hoje a gente tenha simulação de software, antes da madeira entrar dentro de uma moldureira ou numa finger, a gente tem uma perspectiva de área a ser usinada. Esse novo software da Winding, o Molder Master, a gente consegue dimensionar, antes de entrar numa moldureira, a total área a ser usinada, quantidade de retirada de material, lateral direita, lateral esquerda, inferior, superior. Conseguimos fazer toda essa simulação antes de mandar esse programa já pronto para a máquina executar ele. Tudo virtual, olha. Tudo virtual. A gente cadastra raio máximo, raio mínimo de ferramenta, qual que é o tipo do perfil, quanto que a madeira bruta vai entrar dentro dessa máquina, se ela vai ser aberta ou vai ser a madeira maciça, largura, espessura, com a retirada, como é uma moldura que ela vai fazer um desenho nessa, ou a gente chama muito de macho e fêmea, né, quando a gente encaixa um soalho. Então, qual que vai ser a retirada de material dentro, a gente consegue simular isso tudo antes de ir para a máquina. Então, a probabilidade de erro e de desperdício de material é muito mais fácil ser realizada hoje, com esse software tendo essa simulação, e essa máquina se posicionando na real posição de onde você vai ser fabricado esse perfil, do que você antigamente passava uma madeirinha, sobe um pouco, baixa, mais velocidade, menos, você tinha um desperdício muito maior. Hoje, claro, tem pessoas que sabem trabalhar manualmente muito bem. Uma máquina CNC dessa você pode regular manualmente? Pode, mas elas não foram desenvolvidas para isso. Elas foram desenvolvidas para você ter esse software, você pensar e simular ele antes de ir para a máquina, e você chegar na máquina, apertar um botão e ela ir para o lugar. Você vai ganhar tempo. Muito tempo, e o desperdício de material é mínimo. E se acontecer alguma coisa, um parâmetro ali errado, ela já acusa? Ela acusa. A gente tem uma tolerância dentro desse software, depende da posição de cada eixo. Hoje a gente tem área de segurança de ponto de colisão. Digamos que você vai cadastrar um raio de uma ferramenta. Em vez de você colocar 97 milímetros, 97,28, você coloca 972. A partir da hora que você vai compilar esse software, ela vai te dizer, não, é muito grande. Não cabe dentro da máquina esse tamanho todo. Mesmo para qualquer posição, tanto radial quanto axial dela, ela te dá um alarme. Ela te dá uma margem de erro de aproximadamente 0,20, são centésimos, né? 0,20 centésimos do que 1 milímetro, que você dê uma possibilidade da máquina tocar na própria base estrutural. Hoje é todo ele monitorado. Né? Todo centesimal monitorado. É a precisão da máquina? Centesimal. Isso nós estamos falando em madeira, né? Madeira. É precisão, professor Márcio? Tá vendo, pessoal? Quando a gente fala sobre unidades, sobre precisão, tolerância, Sim. né? Tá vendo como é que é importante? Na fabricação de pisos de madeira de lei, a tolerância máxima entre encaixes é de 1/10. 1/10. 1/10 de precisão. A velocidade, na madeira de lei, como a questão da retirada de material e a densidade da própria madeira, você trabalha com uma velocidade mais baixa, né? 40 metros por minuto. E a máquina é projetada, é o mesmo projeto, é máquina? Não. Não? A máquina ela pode variar. Pode ser de 4, 5, 7, 9, tem até 11 eixos. Qual a velocidade desses eixos, hein? RPMs? Isso. Sim. Depende do tipo de madeira, o tipo do material. O máximo, assim, o mais... 12 mil. 12 mil RPM. 12 mil RPM por eixo de usinagem. Isso, 12 mil tem que estar tudo super certo. A montagem que faz dos eixos, a precisão em 240 milímetros de posição de 3 milésimos. 3 milésimos, balanceado. Rolamentos aerodinâmicos. A gente falou em rolamento num podcast anterior, né? Falamos de rolamento, falamos de lubrificação. Né? Então, num caso desse aí, é extremamente importante, né? O rolamento certo, quantidade certa, lubrificante certo. A montagem. Montagem. Não pode ser batido, não pode aquecer demais. A graxa tem uma quantidade certa.
tem uma quantidade certa de graxa para esse rolamento, que é o aerodinâmico, principalmente. Alguns já vem blindado, outros não. Mas ele tem de máquinas de 6.000, 9, 10 e 12 mil RPM. A gente falando assim, vamos falar aproximadamente. Né? Um rolamento desse aí, o valor, que é uns 4.000? Mais ou menos isso. Vamos chutar nessa faixa. Vai 4 por eixo? 4 por eixo, né? Imagina você dando uma marreteada ali. Então, a importância, né, da mão de obra ali aplicada, o conhecimento da pessoa para manusear um cabeçote desse, né? Sim, exatamente. Um eixo acoplado como os Power Lock. Os Power Lock, eles têm um sistema eletromecânico, que ele tem um cônico, que você tem a gente chama de troca rápida. Então, você aperta o botão da máquina, ela abre essa pinça, você troca esse cabeçote. Então, esse cabeçote de 12.000 RPMs, ele pode ser até de 200 milímetros de comprimento. Ele pesa quanto, mais ou menos, o cabeçote desse? Esse de 12.000 é que assim, varia. Só para ter uma noção pro pessoal Sim. que vai assistir, né, para ter uma noção de volume, tamanho. Certo. Num cabeçote hidro, ele de 200 milímetros chega até 30 quilos. Certo? 30 quilos, isso vai trabalhar em 12.000 RPM? Não. No eixo hidro. O eixo hidro, a gente trabalha até... Normalmente é 6.000, mas vai até 8.000 RPMs, tá? Esse chega a 30 quilos, um cabeçote de 210 milímetros de comprimento. No Power Lock, esse 12.000, num cabeçote esse até 200 milímetros, ele chega a 12 quilos, 10 quilos e 800 por aí. Depende da quantidade de facas. Porque como eu tenho uma velocidade orbital maior, eu diminuo a quantidade de ferramentas que vão tocar na madeira para ser usinadas. Tá? Nessa questão do HSS, que é o aço rápido. Então, se eu tenho menor velocidade, eu tenho uma maior quantidade de facas. Então, dependente da RPM do eixo, a gente muda, é alterada ou diminuída a quantidade de facas. E assim, quando você estava na universidade fazendo engenharia, né? Sim. Aplicou algum conceito daqui das disciplinas Sim. Nos equipamentos ou na sua vida ali? Sim, principalmente. Quando eu fiz a universidade, foi bem no início da questão do sistemas realimentados. Sistemas realimentados, até com o nosso saudoso professor Tessaro e o Luciano Cachoeira. São professores ainda nossos hoje. São professores ainda, que bom. Sistemas realimentados, para simplificar um pouco, principalmente a Finger, ela tem essa projeção de sistemas realimentados. O que sobra de energia dos inversores de frequência maiores, ele passa para um retificador, e os inversores de frequência menores é realimentado com o que sobra desses grandes. Então, para você ter uma ideia de capacidade assim, de carga, uma máquina de 170 kW, hoje a gente trabalha até com 95 amperes. Então, só por causa do sistema realimentados. Ele vai para a fonte, vai para os drives menores. Então, isso é uma coisa que eu aprendi aqui, quando fiz a universidade, e que é utilizada, que eu fui ter conhecimento prático com ela a partir de 2013. Isso é uma das primeiras coisas que foi ensinada aqui e eu utilizei nessa área. O que mais que tem dentro da que você falou, esse reaproveitamento de energia na parte das Finger, o que mais tem tecnologia aí que você podia contar pra gente, partilhar o conhecimento dentro desse contexto das máquinas que você trabalha, você que já viajou aí pelo Brasil inteiro, né, mundo, né, já viu muita coisa. Já. O que tem tecnologia tanto nessas máquinas, o que dentro desse contexto que você quer esse aproveitamento de energia, algo nesse sentido, hein? A grande parte é a questão de consumo, né? Consumo foi eliminado principalmente nessa área de segurança, a questão de monitoramento de motores, freios mecânicos que existia muito antes em motores de grande porte. A gente trabalha com motores de 7,5, 11, 25, 30, 35 kW. Então, ficava muito expostos, principalmente. Hoje a gente tem uma área, principalmente na área da NR12. A NR12 hoje, ela todo mundo vai achar assim, atrapalha. Depende.
Hoje tem uma área de segurança muito mais agregada. Em cima disso, a tecnologia veio junto. Antes a gente tinha freios mecânicos, que poderia ser risco de uma falha. Hoje, não. Hoje a gente tem um monitoramento. Nós temos um monitoramento freios eletrônicos e ele tem um monitoramento para fazer a liberação dessa máquina para ser aberto. Isso é uma coisa que já se falava há muito tempo atrás, de segurança, monitoramento, não liberar ar de segurança porque a ferramenta esteja girando ou alguma coisa assim que o pessoal tivesse o risco de se machucar. Hoje a gente já consegue monitorar, a máquina só libera em caso dela estiver totalmente os motores parados. Em caso de falha, se alguém fala assim, pode ser que cai um disjuntor ou tem um curto-circuito. Se o sistema de segurança está atuado, ela não deixa liberar a máquina. Ela fica travada. Em termos de conhecimento, que nem para trabalhar com todas as tecnologias, toda essa evolução, né? Você como técnico, tua formação de engenheiro, né, que você falou já contribuiu, tem que conhecer bastante, né? Por exemplo, quem está hoje aqui na academia, que vai sair, de repente pode entrar numa área dessa, né? Você é um técnico dentro dessa área, o que tem que ter de conhecimento, o que você aplica, o que você usa dentro daquilo que você aprendeu, do que você conhece na academia e na prática, né? No teu dia a dia. Sim, principalmente matemática. Matemática é fundamental para essa área tecnológica. Fundamental. Matemática é fundamental. Que você pega desde uma planta, de uma planta básica ou de um layout de uma fábrica, que você vai depender de escala, medição, como que você vai fazer isso? Dimensionamento, cabos vai ser dimensionado, questão de aterramento, dimensionamento de cabos, você vai alimentar uma máquina, como eu citei antes, 95 amperes, que cabo você vai usar? É calha aberta, calha fechada? Então, hoje nesse ramo tecnológico tem uma deficiência muito grande. Não tem profissional? Não tem mais profissionais na área. Todo mundo está partindo mais para um home office ou alguma coisa dentro do computador. Certo? Mais uma área, salinha com ar-condicionado e tal. O ramo industrial hoje tem uma deficiência muito grande da mão de obra. E os que têm, não têm um conhecimento aprofundado para você chegar e ter esse dimensionamento. Quantidade de ar, por exemplo, rede pneumática, exaustão. Dentro do manual da máquina, a gente tem lá, eu preciso de 35 metros por segundo ao quadrado. Não sei, isso dá para um cara que faz uma calha? O que é 35 metros por segundo ao quadrado? Então você tem que ter um conhecimento para saber dimensionar o que é 32 metros por segundo ao quadrado. Eu preciso de uma rede estável com 8 bar. Precisa pulmão? Não precisa? Precisa anel fechado, anel aberto? Para poder manter isso aí. Manter isso aí. Isso já vem no projeto da máquina? Vem no projeto a descrição do próprio fabricante. A exaustão precisa de 32 metros por segundo ao quadrado, pressão constante de 8 bar, ele te dá a dimensão das bocas de exaustão, que vai ser sugada essa maravilha, esse resíduo, ela vem descrita todo no layout da máquina. Todo o peso da máquina, a dimensão da máquina, a dimensão ela com a área de segurança ativa, quanto precisa de liberação para abrir porta de painel elétrico, para abrir portão. Tudo isso vem determinado no layout. Ao layout ele vem uma legenda normal de um desenho técnico e vem a escala. É 1:50, 1:25. Então, muita gente usa o escalímetro ou... normalmente a gente usa isso. Então, você imagina uma máquina num porte igual uma Finger, que ela tem... Normalmente ela tem 24 metros de frente, que é a parte de prensa, mais 20 de comprimento. Se for uma automática, mais 19. Então, ela ocupa uma área razoável de um layout. Já imaginou você uma máquina dessa que ela vem aproximadamente 5 containers, uma máquina dessa, e você errar um layout, depois tudo montado, tem que desmontar tudo e fazer de novo? Então, tem que ter um conhecimento razoável para você conseguir colocar isso em prática. Hoje no ramo, para o pessoal que está querendo entrar nessa área tecnológica e industrial, principalmente se aperfeiçoar. O aperfeiçoamento é o caminho de tudo. Mas se aperfeiçoar mais no que, assim? Se ele der uma dica, hein? Uma área específica ou não? Foque mais nisso.
Uma língua? Ou... Inglês é o primeiro. Inglês é o primeiro que é... Porque, tanto é porque pela norma NR12, todo fabricante tem que enviar uma máquina, um manual da máquina, pode ser na própria língua dele, inglês, e a língua do país de origem para onde vai essa máquina. Tá? Então, por exemplo, as máquinas nossas vêm em alemão, inglês e português. Certo? Agora, você perguntando, é difícil a gente falar assim... na qual área específica? Que nem na nossa área, como a gente é especialista por máquina, então hoje eu tenho que saber de hidráulica, pneumática, programação elétrica, tenho que saber da área de mecânica. Então, fica complicado a gente dizer assim, especializa nisso. Numa área só. Tem que ser multidisciplinar. Tem que ser multidisciplinar. Você tem que ter uma dedicação. Se você trabalha mais na área de elétrica, então tem que ser mais específico na área de elétrica. Agora, a gente conversar a respeito da área de elétrica, trabalhar com mecânica, não dá certo. Márcio, falando a parte de entrega técnica, né? De todo um parque, abrir um conjunto de máquinas, como que acontece isso? Após as máquinas serem todas elas instaladas, realizada a comunicação entre elas, como a linha integrada, feito isso, a gente pede um prazo apenas 2 a 3 dias para fazer todo o sincronismo entre todas as máquinas e aí começamos a real entrega técnica. Primeiro é a entrega operacional, a gente faz toda a explicação de todas as áreas de segurança, como é habilitado, desabilitar, qual que é o tempo que a máquina leva para estar totalmente parada, para o pessoal poder ter acesso. Temos o treinamento para todo o pessoal da área técnica, elétrica, mecânica, desde a parte de lubrificação. E começamos com a parte operacional. Essa parte operacional a gente trabalha 1 a 2 dias na parte operacional para o pessoal ter uma intimidade com a máquina, ver como realmente ela funciona, certo? Após isso, a gente cessa a produção novamente, aí vamos para uma sala, aí a gente abre a cereja do bolo. Todos os parâmetros de máquina, para que cada função serve, cada tempo, cada númerozinho daquele que tem dentro da tela operacional, serve. Se você altera um tempo de elevação de serra, ou de prensagem, ou questão de pressão, ou algum parâmetro que tenha determinado dentro disso, para que cada um serve. Se a máquina, por exemplo, não está emendando, ou não está indo para a posição correta da usinagem, o que deve ser feito? Tem as precauções, como corrigir falhas. E dentro disso, o pessoal todo treinado, começamos com a área de produção e em caso de ter uma falha ou uma dúvida, a gente também hoje tem o acesso remoto, tanto em moldureira, finger, scanner, otimizadora. Então a gente consegue fazer mesmo de longe esse acesso remoto para sanar dúvidas dos operadores ou da própria empresa. Bacana tudo isso. Márcio, como é de praxe aqui no nosso EngieCast, né? Sim. Falamos bastante, né, da parte profissional, né, a formação do profissional. Então, se deixasse a dica aí para quem quer entrar nessa área, quem já é engenheiro de repente, ou tem uma outra formação mais técnica, né, que queira migrar para esse segmento, né? Acadêmico. O acadêmico que vai sair, tipo, da Uniarp aqui, na área de engenharia, né? Sim. O que ele pode esperar desse mercado e como ele se preparar e o que ele vai encontrar lá fora? Bem, primeiramente, a especialização. Se especialize dentro da área de praxe. Engenharia elétrica, faça uma especialização dentro dessa área que você queira trabalhar. A indústria hoje ela exige muito de técnicos, tem uma falha grande, um déficit muito grande de profissionais. Então, o cara vai ser mecânico, instrumentista, se especialize na área. A parte de engenharia, ela te diz, você sai engenheiro. Você sai realmente com um canudo de engenheiro. Tá? Mas a indústria e o dia a dia, isso vai te ensinar muito. Um dia após o outro, sempre você vai aprender uma coisa a mais. Tem que ter a expertise, né? Daí de você juntar aquilo que você aprendeu aqui com aquilo que você está encontrando e achar resolver um problema, né? Achar uma solução. Essa é a missão, né? Porque a área de engenharia hoje ela te facilita muito. Hoje você vai ver uma determinada dimensionamento de uma peça, ou mesmo como eu comentei antes, a questão de dimensionamento de cabos.
Você vou medir distância, tem que ter energia ou não tem? Ou esse eixo, será que aguenta nesse diâmetro ou não? A universidade, ela te ensina você cortar esse caminho de correr o risco de fazer alguma coisa que não vai dar certo. Vai fazer tecnicamente, né? Fazer tecnicamente. Que você aprendeu. Exatamente. Muito bem. Esse foi nosso Engecast falando do perfil profissional, né, da área técnica, né, dentro da engenharia, dentro desse contexto, né, professor Márcio? Sim. Da alta tecnologia, né, nessa máquina aí, máquinas para madeira, né, que é forte aqui na nossa região, Caçador, região, da transformação da madeira, então a importância do perfil do profissional, né? E tudo evolui, né? As máquinas vão evoluindo constantemente, e as pessoas também têm que evoluir, né? Tecnicamente, como pessoa, tem que saber ter boas habilidades emocionais, né? Gestão de pessoa. E a área técnica também, que hoje pesa bastante, que exige muito dos profissionais, né? Conforme o Márcio falou. Então, eu acho que é bem... para você acadêmico, né, prestar muita atenção em várias coisas, e no curso a gente procura adaptar vocês para essas situações. Então, isso aqui não é brincadeira, tá vendo como é tudo é verdade? É um contexto aí, tá? O Márcio aí, né, regresso aí da universidade, também contou aí da sua experiência, falou de tecnologia. Márcio, muito obrigado mais uma vez, né? Vocês pelo convite. Por estar aí partilhando conhecimento. Leva um abraço lá para todo o pessoal da Beclic, né? Seja as portas da universidade sempre estão abertas, né? Para novas tecnologias, novas ideias, troca de ideias, né? Network. Então, isso é muito importante. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Muito obrigado a vocês pelo convite. E uma mensagem: nunca desista dos seus sonhos. Eu sou natural aqui de Caçador e com muito esforço, estudando, consegui chegar onde estou hoje, graças a Deus. E, pessoal, se formem, sigam a carreira acadêmica, técnica, não desistam da indústria, que toda a indústria está precisando de vocês em campo também. Muito obrigado. Tá aí a mensagem do Márcio, então, você veja que é comum aqui que o mercado de trabalho está carente de profissionais. Então, se especialize, venha para a Uniarp, venha conhecer nossos cursos 12 e 13, agora de novembro, Universo Uniarp, de portas abertas aqui para você. Venha conhecer nossos laboratórios, toda a nossa estrutura. Então, aguardamos por você. Venha para a Uniarp, se inscreva no nosso canal lá, né? Dê uma força, ative o sininho, fique por dentro de tudo que acontece aqui no Engecast Uniarp. Fiquem todos em Deus e até o nosso próximo episódio.